Vai. Olá, bom dia, meninos do primeiro ano. Estamos aqui fazendo a nossa primeira reunião. Vai. A definição informal de função dentro daquela ótica de teoria de conjunto. Então, nós começamos o ano trabalhando conjunto, né? Esse conjunto, nós depois passamos para conjuntos numéricos, depois intervalos. Agora nós vamos pegar a ideia de conjunto. A pergunta é simples. Para que você organiza um conjunto se não for para ele se relacionar com outro conjunto? Essa é a ideia. Então, agora que o conjunto está todo organizado, vamos ver como é que são as relações dos elementos de um conjunto com os elementos de um outro conjunto. Chegou. Observe, hein? Bom, vou botar no modo apresentação, que fica maior, né? Bom, conceito informal de função. Trabalhando a informalidade. Quais são os objetivos da aula de hoje? Reconhecer uma função em situações do cotidiano e identificar as relações do dia a dia, o que é causa e o que é efeito. Então, dentro das funções, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ela vai retratar situações do dia a dia. Então, vou reconhecer uma situação dessa. Depois eu vou reconhecer nessa situação do dia a dia o que é uma causa e o que é o efeito. Essa relação de causa e efeito é, sem sombra de dúvida, o melhor gancho que a função faz no dia a dia. Tá? Por exemplo, a gente sabe que quando você está doente, a febre ela é um sintoma, né? É um efeito. A causa é a infecção. Vamos ver aqui. Noção de função aplicada no dia a dia. O crescimento de uma planta depende do tempo. Então, que você tem que o crescimento está em função do tempo. Quanto maior, mais o tempo passar, tecnicamente, maior, mais vai crescer a planta, a não ser que ela tenha chegado no seu estágio de limite. A taxa de evaporação de águas de um rio depende da temperatura. A pressão atmosférica depende da altitude. E depois eu tenho que o quanto um pai fica alegre depende do valor da nota do filho. Então, aqui eu tenho uma relação de que causa e efeito. Então, o tempo provoca crescimento, a temperatura provoca uma taxa de evaporação, a altitude provoca uma pressão e a nota do filho provoca uma reação no pai. Tá? Então, a gente tem que ver que grandeza é qualquer característica que expressa uma medida, né? Então, vamos supor aqui, um comprimento é uma grandeza. A área de uma figura é uma grandeza. A pressão atmosférica, o tempo, a velocidade, tudo isso são grandezas. Função expressa por meio de uma tabela. Então, uma tabela é uma das melhores maneiras de você ver a relação de causa e efeito aí. Então, aqui eu tenho tempo em minuto. Você abre a torneira e cada minuto que passar, você vai ter 25 litros. No primeiro minuto, no segundo minuto, 50 litros, terceiro minuto, 75 litros e assim sucessivamente. Então, eu preciso observar o seguinte, ó, que o valor do volume, o volume depende do tempo, tá? Então, quanto maior for o tempo, maior vai ser a quantidade de litros derramado no tanque, né? Vamos ver aqui. Então, o nosso problema nessas tabelas é o seguinte, se eu quisesse encontrar, por exemplo, 1,75, quando o tempo fosse 1,75, um valor que tivesse entre 1 e 2, qual seria o valor em litro? Então, essas tabelas são ótimas para representar valores inteiros, né? Grandezas inteiras. Então, para você representar o volume a 1,75 minutos, será necessário aplicar uma equação matemática, tá certo? E essa equação matemática dá para ver, né? Que para cada minuto eu tenho 25 litros, tá? Eu faria uma regra de 3 rapidinho e ia substituir. Como? Vai criar o que a gente chama aqui, ó, a lei da associação de uma função. Bom, a lei de associação é uma expressão matemática, né? Ou uma equação matemática que relaciona causa e efeito. Então, a causa e efeito, que a gente vai chamar de lei de associação da função.
Então, para a tabela anterior, eu teria uma lei. O volume é 25 vezes T, porque para cada minuto que passar, para cada minuto, eu terei um volume que entra de 25 litros. Então, para um tempo de 1,75 minutos, está associado 43,75 litros. Eu vou pegar o T. Ou seja, o efeito, que é o volume, depende da causa, que é justamente o tempo. Vamos aos exemplos. Ao completar com gasolina o tanque do seu carro, o motorista olhou para a bomba e observou que havia colocado 26 litros de gasolina e que o total a pagar era R$ 72,80. Aí vem, determinar o valor que o motorista teria pago se colocasse apenas 20 litros de gasolina. Então, aqui é a resposta. Então, ele foi lá ver, ele colocou 26 litros e pagou R$ 72,80. A pergunta é, se ele tivesse colocado 20 litros, qual seria? Então, o preço em real da gasolina é o quociente. Então, você vai dividir 72 por 26. Aí você vai descobrir quanto custa cada litro de gasolina, né? Essa canetinha aqui simples. Então, eu vou pegar 72, foi o preço que ele pagou, 72,80, 72,80, eu divido para preço. É isso? Vou dividir pela quantidade, o volume, que seria quem? 26. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar qual quociente? Vai ser o valor de 1 litro de gasolina. Isso é importante, né? Porque a gente sabe que aumentando a quantidade em litros, aumenta o volume em dinheiro. Aqui eu teria aqui, ó, isso dividindo isso por isso vai dar 2,80. Gasolina barata, mundo mágico, né? Dá para ver que esse exemplo aqui é velho. Olha só. 2,80. 2,80, eu vou pegar esse 2,80 e vou multiplicar por 20 litros. 2,3 vezes 20 litros vai dar o quê? 26. Esse é o preço que ele pagaria se tivesse pego 20 litros de gasolina. Considerando o montante de gasolina despejado no tanque em cada instante do abastecimento, o preço a pagar é função desse montante. Por quê? Então a resposta seria essa. O preço a pagar é função do montante de gasolina, ou seja, o preço depende do volume, pois cada montante de gasolina despejado no tanque está associado a um único preço, ou seja, 1 litro de gasolina, 2,80. 2 litros de gasolina, 2,80 vezes 2. E assim sucessivamente. Para a letra C, indicando Y, o preço a pagar, e X, a quantidade de gasolina. Então, qual seria a fórmula? Está aqui a lei, ó. A lei é essa. 72,8 dividido por 26 vezes X. Isso aqui vai dar 2,8x. Legal? Exemplo 2. Um edifício tem 2 apartamentos por andar, inclusive no andar térreo. Os andares são numerados a partir do térreo, 0, 1, 2, 3, etc. E os apartamentos são numerados do seguinte modo. Os do andar térreo têm os números 0, 1, 0, 2. Os do primeiro andar, 11, 12. O do segundo andar, 21, 22. Assim por diante. Considerando a correspondência que associa cada número de andar ao número de apartamento, responder as seguintes questões. O andar de número 3 está associado a que número de apartamento? Então, ó, no andar 3, você vai ter quem? O apartamento 31 e o apartamento 32. Ou seja, o apartamento 1 do terceiro andar e o apartamento 2 do terceiro andar. A resposta da B. A resposta da B é, vamos ver, a numeração dos apartamentos é dada em função do número de andares. Por quê? Legal. Nesse caso, aqui, ó, a numeração dos apartamentos não é dada em função do número dos andares, pois cada número de andar está associado a 2 números de apartamento. Então, com base nisso aí, gente, a gente vai fazer os exercícios da página 75 e da página 76. Exercícios do 8 ao 13.